A origem das bruxas. A origem das bruxas é um tema complexo e controverso. Não há uma única resposta que satisfaça a todos, pois as bruxas existem em muitas culturas diferentes e têm uma história longa e rica. No entanto, é possível traçar alguns paralelos entre as diferentes tradições de bruxaria. Em geral, as bruxas são vistas como mulheres que possuem um conhecimento especial sobre a natureza e a magia. Elas são frequentemente associadas à cura, à adivinhação e à proteção. Algumas das primeiras referências às bruxas são encontradas em textos antigos da Mesopotâmia e do Egito. Nesses textos, as bruxas são frequentemente retratadas como mulheres poderosas que podem usar a magia para o bem ou para o mal. No mundo greco-romano, as bruxas eram conhecidas como magas ou feiticeiras. Elas eram frequentemente associadas à religião e à magia, e eram frequentemente temidas ou respeitadas. Na Europa medieval, as bruxas eram frequentemente acusadas de bruxaria. As acusações de bruxaria eram frequentemente usadas para perseguir e punir mulheres que eram consideradas dissidentes ou que desafiavam as normas sociais. Hoje, as bruxas existem em todo o mundo. Elas praticam uma variedade de tradições de bruxaria e têm uma variedade de crenças e práticas. A origem da palavra bruxa é incerta, mas as duas teorias mais aceitas são: a primeira vem do italiano brucia, que significa queimar. Essa teoria sugere que a palavra bruxa surgiu para designar mulheres que eram acusadas de praticar feitiçaria e magia, o que era considerado um crime grave na Idade Média. Essas mulheres eram muitas vezes queimadas vivas, daí a associação com o fogo. A segunda é associada ao do nome da deusa gaulesa, Bricta. A deusa Bricta era uma deusa da cura, da magia e da guerra. Ela era frequentemente representada com um bastão, um caldeirão e um gato preto. Acredita-se que a palavra bruxa tenha surgido como uma forma de reverenciar essa deusa. No português, a palavra bruxa apareceu pela primeira vez no século XIII. No início, era usada para designar mulheres que tinham conhecimento de plantas medicinais e que praticavam a cura. No entanto, com o passar do tempo, a palavra passou a ter um significado mais negativo, associado à magia negra e ao mal. Hoje, a palavra bruxa pode ter diferentes significados. Para algumas pessoas, ela ainda é associada a algo negativo e perigoso. Para outras, ela é uma forma de honrar a sabedoria e o poder feminino. Independentemente do significado que se atribua à palavra, é importante lembrar que as bruxas são mulheres que foram perseguidas e marginalizadas ao longo da história. Devemos ter em mente da importância do ato de respeitar sua história e sua cultura. O que é ser uma bruxa? Ser uma bruxa é uma pergunta complexa e que pode ter diferentes respostas, dependendo da pessoa que está respondendo. A bruxaria é uma prática espiritual que envolve a conexão com a natureza, a magia e o poder feminino. As bruxas acreditam que todas as pessoas são dotadas de um poder interior e que esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. Não há uma única maneira certa de ser uma bruxa. Cada bruxa é única e traz suas próprias experiências e perspectivas para a prática da bruxaria. A conexão com a natureza é um aspecto central da prática da bruxaria. As bruxas acreditam que a natureza é sagrada e que todos os seres vivos são conectados. Elas também acreditam que a natureza é uma fonte de poder e sabedoria. Essa conexão pode ser expressa de várias maneiras. Algumas bruxas passam tempo na natureza, caminhando, meditando ou simplesmente observando a beleza do mundo natural. Outras bruxas trabalham com plantas e ervas, usando-as para cura, magia ou simplesmente para apreciar sua beleza. Ainda outras bruxas trabalham com animais, vendo-os como companheiros e professores espirituais. Caminhar na floresta é uma ótima maneira de se conectar com a natureza. O som dos pássaros, o cheiro das flores e a sensação do vento no rosto podem ajudar as bruxas a relaxar e se conectar com a energia da natureza. Meditar na natureza é uma forma poderosa de se conectar. Sentar-se em silêncio e prestar atenção à beleza do mundo natural pode ajudar as bruxas a entrar em um estado de meditação e conexão profunda com a natureza. Trabalho com plantas e ervas é uma parte importante da prática da bruxaria. As bruxas podem trabalhar com plantas e ervas para cura, magia ou simplesmente para apreciar sua beleza.
Os animais são professores espirituais poderosos. As bruxas podem aprender muito sobre a natureza e sobre si mesmas observando os animais. A relação entre bruxas e ervas medicinais é antiga e profunda. As bruxas acreditam que as plantas e as ervas são uma fonte de poder e sabedoria e que podem ser usadas para curar, proteger e promover o bem-estar. Elas têm uma longa história de uso de ervas medicinais. Nos tempos antigos, elas eram as curandeiras da comunidade. Usavam suas habilidades para tratar doenças, ferimentos e problemas de saúde mental. Usam ervas medicinais para proteção. Elas acreditam que as ervas podem ser usadas para afastar o mal, proteger contra a má sorte e promover a boa sorte. Elas acreditam que as ervas podem ser usadas para aumentar a energia, melhorar o humor e promover a paz interior. As bruxas usam ervas medicinais de várias maneiras. Elas podem ser usadas para fazer chás, tinturas, óleos essenciais, pomadas e outros remédios. As bruxas também podem usar ervas medicinais em rituais e magia. A relação entre bruxas e ervas medicinais é uma relação de respeito e admiração. As bruxas acreditam que as plantas e as ervas são uma fonte de sabedoria e poder, e que podem ser usadas para melhorar a vida das pessoas. A caça às bruxas. A perseguição às bruxas atingiu seu auge nos séculos XVI a XVIII. Nesse período, milhares de pessoas foram acusadas de bruxaria e condenadas à morte. O processo de julgamento de bruxas era geralmente injusto e cruel. As acusadas eram frequentemente torturadas para confessar sua culpa. Mesmo que confessassem, elas eram frequentemente condenadas à morte. As formas mais comuns de execução de bruxas eram a queima na fogueira, a decapitação e o enforcamento. As vítimas da perseguição às bruxas eram principalmente mulheres. Estima-se que entre 35 mil e 50 mil mulheres foram executadas por bruxaria na Europa. As mulheres acusadas de bruxaria eram frequentemente de classes sociais baixas. Elas eram frequentemente analfabetas e não tinham acesso à justiça. As vítimas da perseguição às bruxas também eram frequentemente pessoas que viviam isoladas ou que eram consideradas diferentes. Elas eram frequentemente acusadas de bruxaria por ciúme, inveja ou preconceito. A perseguição às bruxas começou a diminuir no século XVIII. Isso foi devido a um número de fatores, incluindo o declínio do poder da Igreja Católica, o surgimento do Iluminismo e o desenvolvimento de novas ideias sobre ciência e religião. No século XIX, a perseguição às bruxas havia praticamente desaparecido na Europa. No entanto, ela continuou em outras partes do mundo, como na África, na Ásia e na América Latina. A perseguição às bruxas no presente ainda ocorre em algumas partes do mundo. Em países como a Nigéria, a Tanzânia e a Índia, pessoas são acusadas de bruxaria e condenadas à morte. A perseguição às bruxas é uma violação dos direitos humanos. Ela é uma forma de discriminação e de violência contra as mulheres. Independentemente de sua origem, as bruxas são uma parte importante da história e da cultura humana. Elas são um símbolo de poder, resistência e conhecimento. É importante lembrar a perseguição às bruxas para que possamos aprender com o passado e evitar que ela se repita. A perseguição às bruxas foi uma tragédia que resultou na morte de milhares de pessoas inocentes. É importante lembrar as vítimas dessa perseguição e lutar pelos direitos humanos de todas as pessoas, independentemente de seu gênero, raça ou religião. No final, o que é ser uma bruxa? Não há uma única maneira certa de ser uma bruxa. Cada uma é única e traz suas próprias experiências e perspectivas para a prática. É uma questão de identidade pessoal. Cada mulher que se identifica como bruxa deve encontrar seu próprio significado para essa palavra. Ser uma bruxa é uma jornada de autodescoberta e empoderamento. É uma forma de conectar-se com a natureza, a magia e o poder feminino. É uma forma de viver a vida de acordo com seus próprios valores e crenças.